hormonais, vamos falar de o que são hormônios. Hormônios são substâncias que o nosso corpo produz para que possa agir nas diversas células do nosso corpo, né? E os implantes hormonais, respondendo a pergunta, eles são nada mais do que um tratamento que normalmente pode durar 6 meses ou 1 ano, tá? Que você coloca debaixo do tecido adiposo, do tecido de gordura do nosso corpo, e a partir disso existe uma liberação gradual. Então, quando a pessoa tem um déficit de hormônio, de qualquer hormônio, você pode tomar cápsulas, você pode passar gel, né? E você pode também implantar que ele fique um período maior. Então, esses implantes tem os bioabsorvíveis, que duram mais ou menos de 4 a 6 meses, e tem os implantes que tem uma haste de silicone que vão durar aí mais ou menos 1 ano, 12 meses, tá? Vamos aqui para a próxima pergunta. Então, a live não foi anunciada, a gente tem o objetivo aqui de responder as perguntas que já foram feitas, e quem tiver qualquer pergunta a mais pode fazer, que a gente vai estar respondendo, tá? Vamos lá. A outra pergunta é como funciona e se tem idade ideal para colocar. Bom, como funciona, então, eu tinha explicado. São tubetes pequenos que são colocados debaixo do tecido gorduroso, normalmente região acima do glúteo, né? Então, mais ou menos na parte acima do bumbum. Idade. Tem idade dependendo da necessidade de cada pessoa. Se é uma reposição de algo que está em déficit, tá? Não é uma suplementação, não é eu tenho e eu quero ter mais. Não, existe um diagnóstico clínico que induz a você precisar substituir algo que não está adequado. Então você coloca aquele hormônio para que possa normalizar. O objetivo é controlar algo que não está adequado, ok? Perguntaram aqui, e o Implanon? O Implanon é um tratamento de implante antigo, né, que ele tem ele não é bioidêntico, então sempre a gente recomenda o bioidêntico, né, aquele que é mais próximo a produzido pela gente, tá? E não, ele não tem a função do gestrinona. O gestrinona é o popular que as pessoas classificam como chip da beleza, tá? Na verdade, a beleza você conquista não com implante hormonal, mas conquista com tuas ações, com as tuas medidas. Aí vem exercício, alimentação, a hidratação, tudo que você tem de práticas, né? Auxilia no processo de emagrecimento, no caso, como o tema é implantes hormonais? Não, o emagrecimento ele vem claro, indiretamente pode ser que ajude. Por exemplo, se uma mulher está na menopausa, tem um déficit hormonal muito grande, e esse déficit hormonal está deixando ela mais cansada, mais indisposta. Então, se ela tem um equilíbrio desses hormônios, ela com certeza ela vai ter uma melhora física, e com isso tende indiretamente a controlar melhor o peso, tá? Então auxilia-se indiretamente se no caso é um déficit hormonal, tá? Vamos aqui para a próxima pergunta. Foram muita gente, vamos respondendo aqui. Valores. Bom, os valores do implante hormonal ele depende de cada substância e da quantidade que necessita. Então, dependendo dos teus exames, da tua necessidade, existe uma quantidade que é colocada e qual a substância que está em déficit. Então, vamos supor que uma mulher que está precisando de estradiol, que está em déficit a testosterona, então ele precisa ser colocado aquele tipo de implante. Existe o gestrinona, que é o popular chip da beleza. Ele tem as indicações clínicas, mulheres que têm uma endometriose, tá? Então, endometriose, a gestrinona tem uma ação muito importante, né? Então, às vezes você precisa de colocar mais implantes, e cada implante desse tem um valor, por isso que o preço depende da quantidade de implantes que são colocados. Tá. Substitui o Dilmirena, tá? Funciona como método contraceptivo, tá? Então, assim, gente, também dependendo da quantidade, qualquer método contraceptivo, ele nenhum é 100%, ele tem uma margem de eficácia de 99%, 98%.
Então, dependendo, pode substituir o Dilmirena? Na verdade, assim, tem que ver o diagnóstico. Primeiro, por que você tem o Dilmirena, por que foi colocado, qual a sua necessidade para saber se tem alguma coisa que se possa substituir. Funciona como método contraceptivo? Às vezes, quando você tem uma indicação de contracepção, você pode colocar uma quantidade que possa gerar essa função de não menstruar, de controlar uma TPM, que é uma queixa muito comum, tá? E a partir disso a gente equilibrar a sua necessidade. Então, isso é o mais importante. Qualquer tratamento médico, ele tem o objetivo, primeiro, deixar o paciente bem. A estética que ele ganha é a consequência. Se ele está bem, o benefício que ele vai ter. Vamos aqui para a próxima pergunta. Quem teve câncer de ovário e não pode usar nenhum hormônio, qual o mais indicado? Então, câncer de mama, câncer de ovário tem uma sensibilidade ao estradiol, ao estrogênio, o principal hormônio feminino. Então, nesses casos, realmente se contraindica qualquer tipo de tratamento que tenha esses dois hormônios, toda a parte de estradiol, né? Então, realmente, aí claro, mas às vezes a mulher já foi curada. Então, realmente, essa pergunta tem que se personalizar a sua necessidade, mas normalmente quem tem câncer de ovário e de mama, contraindica qualquer tratamento que tem estrogênio, né? Então, agora existem sim implantes que não têm esse tipo de hormônio, então tem outros benefícios com outras ações, por isso tem que ver a sua necessidade para ver qual que se encaixa. Mas normalmente esse tipo de tratamento de acompanhamento ele é mais conservador, ele se contraindica a maioria do tipo de hormônios disponíveis para implantes. Outra pergunta que chegou, a mulher fica sem menstruar como no DIU? Isso depende da quantidade de implantes, tá? Independente da indicação. Então tudo tem, como é que por exemplo, eu quero colocar, como é que eu faço? Primeiro você tem que fazer uma consulta, fazer exames para ver o teu diagnóstico, tua necessidade. A partir disso é que você tem uma indicação clínica de saber qual o melhor tratamento, qual a melhor quantidade dependendo da sua necessidade e dependendo dessa quantidade de implantes é que se pode sim chegar a não menstruar, tá? Então isso tudo depende da indicação, mas normalmente pode-se chegar a essa possibilidade. Nunca a gente vai dizer, a medicina nunca é 100%, então nunca a gente vai dizer que você fica sem menstruar, porque às vezes pode acontecer que no seu caso você acaba tendo um sangramento menor, mas acaba acontecendo. Excelente pergunta. Você costuma usar o bioabsorvíveis, né, que eles são implantes que coloca e eles não precisam ser retirados, tá? Duram em média de 4 a 6 meses. Esse tipo de implantes nós não trabalhamos normalmente com eles, são um plano B, são opções. Por quê? Porque ele normalmente tem uma absorção maior, ele não é linear a absorção dele. Então muitas vezes você tem um pico hormonal e se era para durar 6 meses, então primeiro, segundo, terceiro mês tem um pico maior, o quarto, quinto e sexto tem um pico, vai baixando esse ápice e acaba tendo uma oscilação hormonal que não é interessante. O interessante é simular o fisiológico. O nosso fisiológico é linear, é contínuo, então preferimos um que tem uma haste de silicone que dura 12 meses da Elmeco, que é uma empresa nacional excelente que a gente recomenda muito e gosta muito deles. Quanto tempo depois de você colocar o implante hormonal você pode engravidar? Normalmente 1 ano. Tem que ver cada caso, mas normalmente 1 ano, tá? Milena, estamos falando aqui de tudo que é o implante hormonal, tá? E o chip da beleza nada mais é do que a condição clínica do teu corpo de estar no nível normal de hormônios e de fazer bem, tá? E tem alguns que têm essas ações específicas, então a gente tem que, o seu corpo está bem, você tem esse benefício, tá bom? Mas nada
é mágico sem esforço, sem exercício, sem alimentação, né? Por isso que a gente tem que estar sempre ciente de todas essas. Quem tem Mirena pode usar? Como Mirena é um implante, é um DIU. O DIU é um dispositivo intrauterino que tem uma liberação hormonal. Então, como ele já tem uma liberação hormonal, normalmente você pode avaliar qual o tempo de DIU para trocar ele por outro e ver os teus hormônios. Quem vai dizer, Carol, que fez essa pergunta, quem vai dizer se pode complementar é a tua avaliação hormonal. Lembrando que implantes hormonais se colocam de quem tem déficit, quem tem necessidade. Tá? Então, são os exames, a avaliação clínica que vai mostrar para a gente a necessidade de cada pessoa. Outra pergunta é da Roberta. Tem o SOP e uso anticoncepcional oral há anos. O implante seria um substituto? Só essas informações do ovário polimicrocítico, ele não é suficiente para saber qual tipo da tua necessidade. Lembrando sempre que existem diversos implantes. O implante não é único, não tem só um, tem várias substâncias que se vai direcionando a prescrição. Então você faz uma consulta, você faz uma dosagem hormonal, vê teus hormônios, vê o que está necessitando ajustar, e a partir disso é que se vem a conduta. A conduta é qual o implante e qual a necessidade, e isso é a indicação de cada paciente, tá? Por isso que não é uma receita de bolo para todo mundo igual, tem suas indicações. Mas os implantes, como eu te falei, Roberta, tem que ver a tua necessidade, o teu diagnóstico, e de acordo com se tu tem, aí se dentro das avaliações tem o transvaginal para ver se tem algum mioma, se tem algum pólipo, e a partir disso se faz a orientação, prescrição adequada. Outra pergunta da Fatinha e para que servem esses implantes de hormônio? Bom, então esses implantes de hormônio servem para quando você faz exames laboratoriais, mostra que o seu corpo está em déficit de alguma substância específica ou de várias, e aí se faz uma reposição, algo que eu não tenho, estou em deficiência, eu tenho que suplementar. Tá? Mas existem alguns diagnósticos que a mulher tem os hormônios, e esses hormônios em excesso podem provocar dores muito fortes, uma TPM muito forte, ou endometriose, que é aquelas dores cíclicas dentro principalmente próximo ao período de menstruação. Então tudo isso dentro de um diagnóstico é uma indicação de você regular essa quantidade de hormônio de acordo com cada necessidade. Outra pergunta, benefícios. Benefício é trazer saúde à pessoa. Se a pessoa tem um déficit na sua saúde que está trazendo prejuízo, ela vai ter o benefício de normalizar e ter um equilíbrio e um corpo funcionando plenamente. Malefícios. Os malefícios, se você não teve uma indicação adequada, se você o teu diagnóstico não foi bem executado, você pode trazer um malefício. Se bem indicado, qualquer tratamento pode sim ter efeito colateral, e isso pode acontecer com qualquer tratamento, mas quando se tem uma indicação precisa do diagnóstico e do tratamento adequado, esses riscos são bem reduzidos. Outra pergunta muito interessante, né, da Marciana: são seguros para a saúde? Repito a minha resposta anterior, se bem indicado, traz um benefício para algo que teu corpo está em déficit. Hormônio, uma pergunta antiga, né? E hormônio gera câncer? Bom, gente, o hormônio, vamos dar aqui um exemplo da mama. Comecei um tratamento hormonal de uma paciente que está na menopausa, vamos dar esse exemplo. Ou que está com alguma necessidade de algum hormônio específico que está em déficit. Então, se o hormônio isoladamente, se é bioidêntico, ele não traz um risco de gerar um câncer, mas se a pessoa desenvolver um câncer em qualquer momento, tá, ele pode se alimentar daquele hormônio. Por isso que o acompanhamento é muito importante, de fazer ultrassom de 6 meses,
a mamografia uma vez por ano. Então, diretamente, o hormônio ele não gera câncer, mas ele pode, se você desenvolver um nódulo benigno ou maligno, ele pode se alimentar daquele hormônio. Tá? Então, é muito importante entender isso, tá bom? Isso serve para qualquer tipo de hormônio bioidêntico, sintético, tá? Os bioidênticos o nosso corpo entende como mais natural, então tem um padrão de segurança maior do que algo que não é natural. Outra pergunta, dura quanto tempo? Como eu tinha citado, o que a gente trabalha dura em torno de 12 meses. Qual o primeiro passo para começar o tratamento hormonal? O primeiro passo é exatamente você fazer uma avaliação extensa de hormônios do teu corpo, então principalmente todos os sexuais femininos, tireoide, insulina, uma série de hormônios que vão trazer mostrar para você como é que está a sua saúde e a partir disso a sua necessidade. Quais são os mais indicados para quem tem dificuldade de ganhar massa magra? Bom, quando você tem dificuldade de ganhar massa magra, o que é mais comum é que existe, por exemplo, o uso do anticoncepcional oral de uma forma prolongada, aumenta um transportador dos hormônios sexuais femininos, como SHBG, e esse SHBG se liga ao principal hormônio relacionado com o ganho de massa magra, que é a testosterona, e dificulta realmente o ganho de massa magra. Então, para ganhar massa magra, você tem que ter hormônios normais e as ações que trazem um estímulo a isso, além da alimentação, o exercício adequado, e esse equilíbrio completo é que faz trazer o ganho de massa magra. Outra pergunta, engorda? Bom, o que engorda não é hormônio, né? O que engorda é a gente comer mais calorias do que a gente gasta, tá? Então, só que quando a gente tem um déficit de algum hormônio, fizemos exames e gerou uma necessidade de complementar algo que está em deficiência, isso deixa a gente mais cansado, deixa a gente mais indisposto, com mais irritabilidade, insônia, e aí esse desequilíbrio acaba fazendo com que a gente coma mais, e se a gente come mais, a gente acaba engordando. Chip da beleza. Então, alguém utilizou esse nome para definir algo que fez muito bem a essa pessoa, e ele chamou porque ganhou beleza, chamou chip porque de repente lembra um chip, uma analogia. Mas o mais importante é deixar claro que a necessidade que a gente tem dentro de um equilíbrio da nossa normalidade é que faz trazer a beleza, tá? Então, nenhum tratamento isolado vai fazer, e sim um conjunto de ações. E o equilíbrio hormonal metabólico, sim, é uma necessidade que a gente precisa estar sempre atentos para ganharmos mais saúde. Pergunta, você é a favor da tibolona? A tibolona é uma reposição hormonal sintética, né? Que é um tratamento que a gente não... existem várias, não é a primeira escolha nossa, né? Então, se o paciente pode ter, aí depende muito da indicação. Por isso que é muito importante, eu estou analisando a substância. Então, se o paciente precisa, vamos supor, tem uma opção da tibolona, ele é a opção, de repente, a segunda opção. Tem uma outra opção em relação a esse paciente. Mas tudo vai depender, gente, de custo-benefício. Isso vai depender da necessidade. Por que eu digo custo-benefício? Porque às vezes tem um tratamento melhor do que o outro, mas quem faz a opção é o paciente, né? Importante que ele se beneficie com um tratamento que seja possível para ele. Então, sempre a gente vai dar uma opção ou outra, sempre vai ter uma melhor do que a outra, e a tibolona, na nossa prática, não é a primeira opção, é uma opção secundária, tá certo?
A Luísa pergunta, fala sobre o chip da beleza. Então, mais uma pergunta relacionada, né? Então, respondendo também a Luísa, é aquilo que eu tinha falado, Luísa, o equilíbrio hormonal metabólico que traz saúde, deixa a gente bem. Gente, sempre precisamos ter o máximo de foco em relação às nossas necessidades. Precisamos ter mais disposição, mais ânimo, mais energia, mais massa magra, mais vitalidade, mais sexualidade. Agora, isso tudo não tem algo mágico que nos dá. A gente precisa ter ações. E as ações, quando um paciente faz uma consulta conosco, o que a gente busca? O que está em déficit para corrigir, seja hormônios, seja vitaminas, seja na composição corporal, a necessidade de ganhar massa magra, seja perder gordura corporal. E a partir disso, de um acompanhamento, de um incentivo e de uma prática, é que a gente consegue chegar numa saúde muito melhor, tá bom? Vou responder agora a última pergunta do que já tinham feito anteriormente, tá? Para a gente poder ver. Quem tiver alguma pergunta nesse momento pode fazer que eu respondo, tá? Uma excelente pergunta, tá? É em relação a risco de trombose. Os riscos de trombose, eles são muito associados aos anticoncepcionais orais. Então, tudo que é oral e é hormônio tem mais risco de trombose do que, por exemplo, os tratamentos que são relacionados com o gel. O gel é um veículo, né? E também relacionados com os implantes, tá? Então, trombose é um efeito colateral de qualquer tipo de tratamento hormonal. Só que o risco nas mulheres que usam anticoncepcional é muito, muito, muito maior. Não dá nem para mensurar quantas vezes, sei lá, 10 vezes maior, ou até mais do que esse número. No gel eu nunca vi nenhum caso de trombose relacionado com suplementação hormonal por gel ou por implantes hormonais. Pode acontecer, mas o oral o risco é muito maior. Então, como a gente tem uma quantidade de mulheres que usam anticoncepcionais oral muito maior do que tratamentos via gel e via implante, então torna-se um risco muito maior nesse grupo de pessoas, tá bom? Vou verificar se tem mais alguma pergunta para que vocês possam, quem não fez antes, que a gente possa responder agora, tá? E a gente, deixa eu ver, estou verificando aqui. Como controlar a ansiedade e compulsão alimentar? Daniela, eu vou até printar aqui a tua tela e te respondo no privado, tá? Porque, de fato, esse tema aqui é todo relacionado com implantes hormonais. E a alimentação, compulsão, eu vou até gravar um direct hoje, uns stories falando disso, tá, Daniela? Te respondo nos stories. Mas a live é toda relacionada com implantes hormonais. Quero uma consulta com o médico top da parte, obrigado pelo carinho, imagina. Obrigado, Vilma, excelente profissional. Implantes hormonais auxiliam nos sintomas da TPM? Sim, tá, Daniela? Isso aí a TPM realmente é um pico de hormônios que acontece quando você vai chegando nesse pico hormonal, que cai aqueles hormônios para gerar menstruação. Isso traz uma irritabilidade, traz os sintomas característicos da tensão pré-menstrual. E o equilíbrio hormonal vai assim auxiliar nisso. E claro, se isso gera ansiedade e compulsão, acaba você comendo a mais, né? Então, o equilíbrio é a base de nós todos. Milena, já respondi sobre o chip da beleza, é tudo isso que a gente falou, os hormônios necessários para que a gente possa trazer mais saúde, mais equilíbrio, tá? Bom, então eu estou finalizando agora a nossa live e o que vocês quiserem perguntar, mandem direct que a gente responde, gente, a todos. Fatinha, já é um paciente antiga nossa, Fatinha perguntou sobre problema de tireoide com chip. Não, o implante hormonal não atende hormônios da tireoide, tá, Fatinha? É só para os hormônios sexuais femininos. Tirar o útero influencia na perda de peso? Não, só se você tirou os ovários. Aí os ovários é quem produz os hormônios mais importantes das mulheres, tá? Foi uma pergunta da Geile. A Geile pergunta de novo, como ficam os hormônios e eu irei fazer essa cirurgia? Sou muito obesa. Aí tem que ver se você tem os hormônios ainda, os ovários, né, produzindo os hormônios que você precisa. Quem tem hipotireoidismo pode usar
Julieta, não tem implantes de hormônios para tireoide. Tá bom, gente? Prazer mais uma vez, mais uma live com vocês. E essa live não anunciada, tá? Contem conosco que precisarem, mande direct que a gente responde. É o maior prazer levar saúde, informação e motivação para vocês. Cuidem da saúde de vocês de uma forma muito efetiva, tá, gente? Então, obrigado pela participação de todos. E hoje, lembrando, é o último dia da nossa campanha Atitude contra a Obesidade. Quem não está inscrito, entra nossos stories de hoje, que a gente está fechando a campanha Atitude contra a Obesidade. Vale a pena vocês cuidarem da saúde com uma busca incessante de ações e contar sempre com uma orientação, com uma participação de profissional que vocês contem e que vocês confiam. Então, contem conosco nessa caminhada. Vamos juntos. Ele fala, não irá retirar os ovários, doutor. Ótimo. O ovário, claro que às vezes acaba se tirando normalmente na cirurgia por necessidade clínica, mas se busca não tirar. Tá bom, gente? Obrigado, Fatinha. Até mais. Pacientes que estão aqui junto, eu acabei não conseguindo ler todos os nomes, mas prazer estar aqui com vocês, pacientes, seguidores. E quem gosta do nosso trabalho, manda um oi, manda uma pergunta que a gente vai responder sempre. A gente busca uma saúde muito melhor e estamos aqui com a nossa missão de vida para esse objetivo. Até mais, gente!